Boa tarde, eu chamo-me Joana Stilita, sou anestesiologista e intensivista e trabalho no Departamento de Anestesiologia e Terapia da Dor do Hospital Universitário de Berna, na Suíça. Antes de mais, gostaria de agradecer o amável convite da SPA, na pessoa da doutora Rosário Orfão, para vir apresentar este assunto que continua a preencher diariamente as páginas de jornais e revistas, quer científicas, quer informativas, e que diz respeito às manifestações do SARS-CoV-2, neste caso, em particular, nas manifestações neurológicas. De uma forma breve, gostaria primeiro de enquadrar esta apresentação. Irei começar por debruçar-me brevemente sobre os principais mecanismos de lesão por SARS-CoV-2, avançando depois para as manifestações neurológicas centrais e periféricas, terminando com uma pequena discussão sobre de que forma é que este conhecimento pode afetar o anestesiologista na sua prática clínica. Quando começamos a delinear esta apresentação, eu fui ao sítio mais óbvio e fiz uma pesquisa na PubMed. E eis que me dei conta que desde o aparecimento da doença no final de 2019 já tinham sido publicados mais de 2.500 artigos sobre manifestações neurológicas da Covid-19, entre os quais cerca de 300 revisões de várias naturezas. Isto representa para qualquer investigador ou clínico um trabalho significativo de pesquisa e possível perda de informação relevante. Por outro lado, foi possível descobrir alguns artigos muito recentes que poderão trazer alguma luz ao problema. Mas infelizmente, neste caso, a qualidade não significa quantidade e, como provavelmente é conhecido de todos, a necessidade de informação levou a um crescimento exponencial de publicações relacionadas com a Covid, muito às custas dos processos de revisão editorial rápida, sem updates. Isto levou a várias críticas e demonstrações de indignação, das quais deixo aqui alguns exemplos. E curiosamente, um aspecto importante referido neste artigo do BJA é a alta taxa de retrações de artigos de Covid quando comparados com artigos não Covid, entre outras críticas. Mas o facto é que, após a sua declaração oficial como uma pandemia global pela OMS a 11 de março de 2020, esta doença afetou radicalmente o panorama social, político e médico. Embora os sintomas mais comuns da doença sejam, como todos conhecem, a tosse, a dispneia e a febre, a doença é muito heterogénea em apresentação e em gravidade e foram observadas muitas manifestações extrapulmonares. As manifestações neurológicas da Covid-19 parecem ter uma prevalência de cerca de 36% de todos os doentes internados, aumentando para 45% nos doentes com compromisso respiratório grave. Outro fator que parece desempenhar um papel nas complicações neurológicas associadas à Covid-19 está relacionado com a gravidade da doença. Uma vez que o cérebro é altamente sensível à hipóxia, a hipóxia prolongada mediada pela Covid-19 parece correlacionar-se com alterações neurológicas mais graves. De acordo com aquilo que sabemos atualmente, o SARS-CoV-2 pode afetar vários órgãos, levando quer a lesões agudas, quer a sequelas a longo prazo. E, portanto, eu vou agora debruçar-me brevemente sobre a fisiopatologia da Covid-19, porque os mecanismos de lesão parecem ser semelhantes daquilo que é interessante também para a lesão cerebral. O sistema respiratório parece ser a porta de entrada da infecção SARS-CoV-2. O vírus pode levar a uma lesão das vias respiratórias de três formas: ou uma ARDS grave com lesão alveolar difusa, uma oclusão microvascular trombótica difusa e uma resposta inflamatória via mediadores. O vírus parece interagir diretamente com os pneumócitos tipo 2 através dos receptores enzimáticos da conversão da angiotensina 2, daqui para a frente chamados como ACE2, que estão na superfície celular e levam à destruição dos pneumócitos. O grau de dano celular pode depender não só dos efeitos da replicação viral, mas também da libertação de citoquinas pró-inflamatórias. Estes dois efeitos resultam numa função celular deficiente e seguem-se de necrose, exudados, descamação de pneumócitos e ativação macrofágica. Tudo isto leva ao edema intersticial e infiltrados inflamatórios, comprometendo as trocas gasosas e levando ao aparecimento de hipoxémia. Mas o SARS-CoV-2 não danifica só a integridade do epitélio alveolar, mas também a patência em função da microcirculação alveolar. O receptor ACE2 também facilita a entrada do vírus nas células endoteliais vasculares. Estas alterações são seguidas pela agregação de plaquetas e leucócitos e a ativação do sistema de complemento, promovendo a formação de trombos. Quer a fisiopatologia da doença, quer a evidência atual sugerem então que a presença de um estado hipercoagulável existe em doentes COVID. A incidência de trombose pulmonar, em alguns estudos, chega até aos 79%.
Esta tabela resume a incidência de eventos trombóticos relatados na literatura até o momento em doentes Covid-19 e compara estes eventos trombóticos em doentes internados na UCI versus doentes internados na enfermaria. Uma avaliação sumária parece indicar que a presença de eventos trombóticos é maior em doentes mais graves. Para além disso, doentes propensos a eventos trombóticos parecem ter consistentemente valores de dedímeros mais elevados, embora ainda não tenha sido possível demonstrar que os dedímeros sejam preditores da gravidade das complicações trombóticas. Finalmente, a resposta pró-inflamatória e, em particular, esta tempestade de citoquinas representa uma peça fundamental da patogênese do Covid-19. Quando o sistema imunológico deixa de ser capaz de neutralizar o vírus e como que encerrar a resposta inflamatória, esta produção exponencial de citoquinas leva à hiperatividade dos macrófagos com repercussões graves, como disfunção multiorgânica e morte. Já vimos que o SARS-CoV-2 tem uma alta afinidade para os receptores ACE2 e que estes receptores são praticamente ubíquos no organismo. Esta presença de ACE2 em vários órgãos pode também contribuir para a multiplicidade e heterogeneidade dos sintomas da Covid-19. O nível de expressão de ACE2 no cérebro está contemplado em múltiplas estruturas cerebrais, incluindo áreas do tronco cerebral, córtex motor, corpo estriado e hipotálamo, essencialmente nas áreas a azul demonstradas aqui na figura. Embora a expressão de ACE2 seja menor no cérebro que em outros órgãos, é possível que o vírus possa atacar várias estruturas do cérebro diretamente. Isto porque o ACE2 também é expresso no epitélio da cavidade nasal, assumindo-se uma possível porta de entrada do vírus através do nervo olfativo, com posterior disseminação cerebral. Os fatores de risco para infecção grave por Covid-19 incluem, como todos já sabemos, a idade avançada, algumas comorbilidades médicas como a hipertensão, a diabetes e a obesidade e, finalmente, os hábitos tabágicos. Esta população é sobreponível aos grupos de risco para declínio cognitivo. Isto pode significar uma fragilidade neurocognitiva basal que pode aumentar a suscetibilidade às alterações cognitivas pós-operatórias, como, por exemplo, o delírio. Parece então que os indivíduos de maior risco para infecção grave por Covid-19 podem também representar a população mais suscetível ao declínio cognitivo secundário à Covid-19. Com o rápido aumento do número de doentes com Covid-19 e o aparecimento de diferentes sintomas e sinais, os relatos de lesões neurológicas têm vindo gradualmente a ser publicados. Embora estes estudos representem maioritariamente séries de casos, ou mesmo casos clínicos isolados, parece que quer o sistema nervoso central, quer o sistema nervoso periférico podem ser gravemente danificados pelo SARS-CoV-2. Os sintomas diferenciam-se em grandes grupos e incluem sintomatologia inespecífica, mas frequente, como as cefaleias, as tonturas, a sonolência e a fadiga, um síndrome já definido como nevoeiro cerebral pós-Covid, e também sintomatologia periférica, como a ageusia, a anosmia e as mialgias. Por outro lado, as complicações neurológicas específicas são menos frequentes, mas mais passíveis de levar a danos a longo prazo. Estas vão desde alterações centrais cerebrovasculares, como o AVC ou a hemorragia subaracnoideia, encefalopatias, encefalite, meningites e mielites agudas, até complicações com afetação periférica, como o síndrome de Guillain-Barré e as suas variantes bulbares, como o Miller-Fisher, e polineuropatias periféricas. Este estudo do Lancet foi um dos primeiros baseados em dados europeus que reportou a frequência de manifestações neurológicas pós-Covid através de uma plataforma de notificação no Reino Unido. Os autores relataram eventos cerebrovasculares em maior percentagem, chegando até aos 62%, e uma prevalência significativa de diagnósticos psiquiátricos. Estes resultados foram replicados por outros estudos retrospectivos na população chinesa, observando-se particularmente que cerca de um terço dos infectados apresenta manifestações neurológicas. Os doentes com manifestações clínicas graves de Covid-19 são mais propensos a apresentar sintomas neurológicos em comparação com os que têm doença leve. Há uma preponderância de eventos relacionados com o sistema nervoso central relativamente a manifestações do sistema nervoso periférico. Parece haver uma maior frequência de complicações inespecíficas. E talvez um dado curioso, as cefaleias, sendo o quarto sintoma mais comum, foram consideradas como preditores independentes de menor risco de mortalidade em doentes Covid hospitalizados. Uma das complicações neurológicas mais debilitantes da Covid-19 é o AVC isquémico, que é provavelmente uma consequência do fenotipo protrombótico associado à doença. A incidência estimada de doença cerebrovascular em doentes com Covid internados chega aos 5%, com uma maior prevalência de oclusão dos grandes vasos, embora AVCs hemorrágicos e trombose dos seios cavernosos também já tenham sido relatados.
A evidência de hipercoagulabilidade como etiologia do AVC é apoiada por dados observacionais. Vários casos clínicos demonstraram marcadores inflamatórios aumentados em doentes com AVCs isquémicos e perfis de coagulação alterados, como níveis elevados de dedímeros, fibrinogénio e prolongamento do PT e APTT, o que indica um estado de hipercoagulabilidade. Além disso, foi sugerido que a produção de anticorpos antifosfolipídicos transitórios também poderá desempenhar um papel na mediação do fenótipo protrombótico. Como esperado, os doentes com doença mais grave apresentaram dedímeros mais elevados, o que poderá corroborar a hipótese de risco aumentado de AVC em doentes com doença grave. Um segundo mecanismo postulado é a disfunção endotelial, dado que o SARS-CoV-2 pode invadir células endoteliais vasculares, como vimos anteriormente. As implicações clínicas deste possível mecanismo ainda requerem uma correlação clínica. Até ao momento, foram relatados 19 casos com síndrome de Guillain-Barré ou as suas variantes em doentes Covid positivos. Dado o altíssimo número de infecções por SARS-CoV em todo o mundo, esta incidência não é particularmente maior do que o esperado. Embora isto tenha suscitado um interesse acrescido e lançado a hipótese de que uma associação entre o Guillain-Barré e a Covid possa existir, um estudo coorte publicado há algumas semanas conseguiu comparar dados epidemiológicos de casos Covid-19 confirmados e doentes hospitalizados com síndrome de Guillain-Barré no Reino Unido. E conseguiu demonstrar que, à medida que os casos positivos de Covid aumentavam, os de Guillain-Barré diminuíam, o que torna altamente improvável a relação entre o Guillain-Barré e a Covid-19, pelo menos para a população do Reino Unido. Além das complicações neurológicas diretas do vírus, os anestesiologistas também devem estar cientes das complicações neurológicas secundárias à permanência destes doentes em cuidados intensivos. Os estudos iniciais apontam para 1 em cada 5 indivíduos infectados ser admitido em contexto hospitalar e 1 em cada 10 poder vir a precisar de cuidados intensivos. Isto implica que haverá uma quantidade significativa de doentes que poderão estar em risco de complicações secundárias à sua permanência na UCI. Adicionalmente, às complicações mais conhecidas como polineuropatias associadas ao doente crítico e a presença de delírio, há que considerar também as lesões secundárias ao proning, como a plexopatia braquial, a compressão e tração de estruturas nervosas, bem como complicações oculares de vária natureza. E como estamos num congresso cujo tema principal é a anestesiologia, faz sentido perceber a relevância destas manifestações neurológicas pós-Covid e de que forma é que elas nos podem influenciar na nossa prática clínica. Curiosamente, há bastantes publicações que se referem ao papel do anestesiologista nestes doentes, mas a maior parte incide, como seria expectável, em aspectos relacionados com a via aérea. Do ponto de vista do sistema nervoso central, existem algumas recomendações, nomeadamente no âmbito da neurocirurgia e da obstetrícia, mas estas recomendações estão mais centradas em aspectos de proteção individual dos profissionais, ou seja, como é que os atos anestésicos podem ser realizados em segurança na perspectiva do anestesiologista. Ao investigar de uma forma mais detalhada potenciais recomendações anestésicas para doentes com lesão neurológica pós-Covid, chega-se à conclusão que ainda não há nada em cima da mesa, o que, por outro lado, leva a considerar que esta poderá ser uma área a explorar nos próximos meses ou anos. Talvez importante referir seria esta série especial do Covid e o anestesista, publicada em janeiro deste ano, que contempla um conjunto alargado de artigos com muito interesse para a nossa especialidade e já com bastante evidência e consequentes recomendações no âmbito dos doentes Covid. Mas, infelizmente, ao analisar detalhadamente este número, verifica-se apenas um artigo, que é este que vos trago no slide, relativo a potenciais manifestações cerebrais. Na realidade, o artigo aborda o desenvolvimento da degradação cognitiva e funcional pós-Covid, nomeadamente à medida que se observa um aumento do número destes doentes recuperados e que exibem alterações crónicas do seu estado mental. E, basicamente, a discussão segue o raciocínio que haverá evidência crescente de que os fatores de risco, a própria patologia e o curso de tratamento da Covid-19 podem contribuir quer de forma independente, quer sinérgica, para o desenvolvimento de declínio cognitivo e funcional a longo prazo. A questão mantém-se de que forma é que esta degradação cognitiva poderá impactar em atos anestésicos futuros, nomeadamente anestesias gerais, e como é que isso se refletirá na nossa abordagem destes doentes. Outro aspecto importante de referir diz respeito ao potencial neuroinvasivo do vírus. O SARS-CoV-2 está na mesma classe dos coronavírus que o MERS e o SARS-CoV-1, que são infecções conhecidas por estarem associadas à lesão neurológica.
E inicialmente pensava-se que a SARS-CoV-2 tinha grandes dificuldades em passar pela barreira hematoencefálica. Contudo, começaram a aparecer descrições de casos de neuroinvasão. Embora estes casos sejam poucos, já se verificou a presença de vírus no líquor em 6% de todos os doentes Covid sujeitos a punção lombar. Por outro lado, ainda não está completamente esclarecido por que razão é que há doentes mais suscetíveis à neuroinvasão. Contudo, a experiência desta suscetibilidade ou a existência desta suscetibilidade poderá representar um fator de risco para delírio pós-operatório e, eventualmente, a necessidade de monitorização cerebral mais apertada, para além de, obviamente, uma proteção individual adequada em casos de anestesia do neuroeixo. Outro aspecto a salientar é o uso de anticoagulação nestes doentes. Já vimos anteriormente que bastantes doentes apresentam uma propensão para estados hipercoaguláveis. Para além disso, em ambientes de cuidados intensivos, a prevalência de tromboembolismo venoso em doentes COVID pode chegar aos 30%. Desta feita, várias organizações internacionais publicaram recomendações que incluem a anticoagulação profilática em todos os doentes COVID. Isto implica que, no caso de necessidade de um ato anestésico, é expectável que estes doentes estejam a ser medicados com anticoagulantes e há que ter esses dados em conta na abordagem perioperatória. E, portanto, na ausência de informação direta, há que nesta fase procurar publicações de alguns anestesiologistas com representação na área da neuroanestesia e perceber qual é a sua opinião. Mais uma vez, embora hajam escassas publicações, o grupo do Emory Brown já publicou algumas opiniões relativamente a isto, embora ainda sem grande sustentação pela evidência. Nesta fase, o que se sabe é que, em doentes COVID com necessidade de ventilação mecânica, têm sido relatadas de forma consistente uma recuperação acentuadamente mais lenta do estado de consciência após a interrupção da sedação. Embora os efeitos adversos dos sedativos estejam bem estabelecidos, não se sabe de que forma é que as doses altas e mantidas de sedação afetam a recuperação da consciência. A questão densifica-se ainda mais porque é conhecido que estes doentes poderão receber combinações não convencionais de fármacos, por interrupções logísticas de entrega de medicamentos, ter regimes de dosagem e durações de sedação muito distintas entre si, serem sedados no contexto de uma hipóxia basal e ver a eliminação destes agentes limitada por insuficiência renal ou hepática. Adicionalmente, começam agora a aparecer relatos de doentes COVID com formas mais resistentes da sincronia ventilatória e que precisariam de doses acrescidas de sedação. E se por um lado a sedação mais profunda facilita a ventilação mecânica, a sedação excessiva pode então atrasar a recuperação da consciência e prejudicar o cérebro. Idealmente, isto poderia ser ultrapassado com o uso contínuo da EEG para titular a sedação, mantendo a sincronia do ventilador ao mesmo tempo que se preservaria a função cerebral. Mas no contexto dos últimos meses, a maioria dos doentes Covid-19 em todo o mundo, mesmo em hospitais com muitos recursos, não foi e não será viável a monitorização EEG contínua do doente durante toda a sua estadia em cuidados intensivos. O que leva a que os clínicos tenham uma noção muito imprecisa de como adequar a sedação às necessidades individuais de cada doente. Mas esta argumentação conclui que o que podemos fazer é seguramente antecipar que estes doentes precisarão de uma estratégia neuroprotetora que os acompanhe quer nos cuidados intensivos, quer no contexto anestésico e, portanto, isto também passará por uma quase obrigatoriedade de monitorização da função cerebral intraoperatória com vista a minimizar posteriores lesões cerebrais num cérebro à partida frágil e, portanto, desta forma potenciar os outcomes neurológicos. E, portanto, à falta de evidência, há que manter uma estratégia proativa e conservadora, respeitando os princípios gerais da conduta anestésica. E isto passará por esperar doentes anticoagulados e antecipar problemas relacionados com a anticoagulação, nomeadamente no caso de haver necessidade de fazer técnicas invasivas, documentar de uma forma exaustiva a sintomatologia neurológica prévia, optar por estratégias neuroprotetoras sempre que possível e promover uma adequada profundidade anestésica e antecipar a possibilidade de um delírio pós-operatório. E com isto chego ao final da minha apresentação, deixando os aspectos essenciais discutidos hoje, nomeadamente que as complicações neurológicas no contexto da Covid-19 são frequentes e multifatoriais e poderão levar a uma fragilidade neurocognitiva significativa, que o neurotropismo do vírus ainda não está totalmente esclarecido e as repercussões anestésicas das alterações neurológicas ainda estão por determinar. Muito obrigada pela atenção.